Olá, meus amigos do Adventismo Vivo, sejam muito bem-vindos para mais um estudo da Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina. Estamos estudando o assunto da metanoia, a renovação da sua mente, e chegamos hoje ao estudo de número 8, que tem como título Experimente o Perdão. Sim, nosso estudo é sobre o perdão. E o perdão é um tema corriqueiro, ele faz parte da vida de todas as pessoas, porque ou você pede perdão, ou alguém já pediu perdão para você, ou você já se viu na necessidade de perdoar. No entanto, embora o assunto do perdão seja um tema cotidiano e abrangente na vida de todas as pessoas, esse tema oferece duas dificuldades. A primeira dessas dificuldades é pôr em prática. É fácil falar de perdão, mas perdoar efetivamente é difícil. A segunda grande dificuldade é uma compreensão sistemática, uma compreensão de todos os fatores envolvidos no perdão. Então as pessoas dizem assim: eu perdoo, mas não esqueço. Será que isso é perdão? Eu perdoo, mas não quero nunca mais olhar para a cara dele. Será que isso é perdão? Precisamos entender o assunto de maneira sistemática, e essa será nossa abordagem aqui nesse vídeo. Então, logo para nós iniciarmos, eu quero convidar você a olhar aqui o nosso mapa mental, onde estão esquematizados os nossos pontos de comentário. Como nós vamos proceder no estudo de hoje? Vou começar passando alguns recados, depois vamos examinar o texto-chave, em seguida vamos refletir sobre algumas frases que aparecem no estudo de terça-feira. Depois nós precisamos responder aqui a pergunta mais importante: o que é perdão na prática? Depois nós vamos ver um teste prático para nós avaliarmos se nós concedemos perdão ou não. E você vai poder testar a si próprio para ver se você realmente perdoou um desafeto, perdoou uma pessoa que te traiu, algo assim. E por fim, nós vamos terminar com a solução, apresentando a solução bíblica. Como resolver minha dificuldade de perdoar? Esse vai ser o nosso esquema de estudo hoje. Então, indo aqui para o primeiro tópico, quero deixar logo os meus recados com vocês. O primeiro recado: a nova lição já está disponível, sim. No próximo trimestre estudaremos adoração, de volta ao altar. E você precisa se organizar para ter o seu exemplar antes que o próximo trimestre comece, para você começar já estando apto ao estudo. E qual é a melhor forma de você adquirir a sua próxima lição? Vem aqui, no site da editora Luz do Mundo, acesse, lá você vai encontrar lição de jovens, lição dos adultos, lição para as crianças. Note bem, temos ainda um mês pela frente, existe tempo para você se programar, comprar tranquilamente, receber pelos correios e iniciar o seu trimestre. Mas não deixe de fazer isso rapidamente, porque senão o prazo vai se encurtar e você não vai conseguir efetivar. Então, adquira a lição do próximo trimestre no site da editora Luz do Mundo, o link está aqui, vou deixar também na descrição do vídeo. O próximo recado diz respeito aqui ao nosso livro que eu tenho falado desde o início do trimestre, livro Como Sair da Depressão. Esse livro apresenta um programa prático de cura para a depressão em 20 semanas. É um livro fantástico e por isso eu tenho indicado ele desde a lição 2, em que nós falamos sobre depressão. Se você quiser adquirir o livro, da mesma forma você vai até o site da editora Luz do Mundo, vou deixar esse link na descrição também. Só que além de indicar o livro, nós vamos fazer algo mais. Nós estamos organizando um clube de leitura sobre esse livro. Por quê? A leitura dele é um pouco técnica e as pessoas chegam no primeiro capítulo e desistem da leitura. É por isso que nós estamos organizando um clube de leitura para dar forças a você que quer ler, para auxiliar você que não tem o hábito de leitura, para dar um incentivo e viabilizar que você apreenda esse conteúdo fantástico aqui. Nós já gravamos 1/3 desse conteúdo e já vamos liberar para os interessados nesta semana ainda. Então, se você
Quer fazer parte do clube de leitura? Vou deixar esse link aqui, ó. É um formulário, também vai estar na descrição do vídeo. Terceiro e último recado. Toda semana algumas pessoas perguntam sobre como é esse sistema de mapas mentais que nós usamos aqui. Eu uso o aplicativo ou site whimsical.com, ele é gratuito. E o mapa mental de cada esquema que nós fazemos aqui para o estudo da lição, ele também sempre estará na descrição do vídeo. Algumas pessoas falam assim, eu gosto do mapa mental, mas o texto ficou pequeno. O que você deve fazer? Coloque o vídeo na resolução máxima, as letras vão ficar com mais nitidez. Semanas atrás também eu perguntei quantos estavam interessados em fazer um treinamento sobre mapas mentais para aprender como estudar melhor, como memorizar, como organizar o trabalho e como organizar a própria mente. E várias pessoas demonstraram interesse, então eu criei também um treinamento de mapas mentais. Se você quiser fazer parte, igualmente o link vai estar na descrição. E por volta aí de mais uns 10 dias, nós já vamos começar a liberar esse material aqui dos mapas mentais e você precisa se inscrever caso queira ter acesso a essa metodologia fantástica que é a organização do pensamento por meio de mapas mentais. Tudo bem? Recados dados, agora sem mais demora e com muita animação, vamos partir para o tema propriamente dito da lição. Bem, aqui logo na primeira página da lição, o texto-chave indicado é Mateus 18. Porém, Mateus 18 é um capítulo grande. Qual de fato são os versos que a lição vai abordar? São esses aqui. Mateus 18, versos 15 e 17, versos 21 e 22, versos 23 a 35. E o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer a leitura comentada desses três grupos de versos. Então, nosso primeiro verso está lá em Mateus capítulo 18, verso 15, que diz assim: Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. E aqui nós vamos comentar algumas expressões. Note aqui o que nós acabamos de ler. Jesus diz, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo. Então note esse primeiro ponto que é muito relevante. É o ofendido que deve procurar o ofensor e notificá-lo do erro. Muitas pessoas, elas são ofendidas, elas se ressentem e fica por isso mesmo, porque elas acham assim, não, o outro me ofendeu, então ele que tem que vir até mim. O ensino de Jesus é exatamente o oposto disso. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo. É o ofendido que deve procurar o ofensor e notificá-lo do erro. E como deve ser esse procedimento do ofendido? Jesus disse, vai entre ti e ele só. Ou seja, quanto menos publicidade for dada a um ato errôneo, é melhor. Voltando agora para a nossa passagem, verso 16. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Quando Jesus diz assim, se ele, porém, não te ouvir, o que Jesus está querendo dizer? Não ouvir significa não admitir o erro, não mudar o seu modo de agir ou deixar de fazer a reparação dos erros. É a pessoa que manifesta um propósito irreconciliável. Nesse caso, o ofendido deve levar uma ou duas pessoas. Que tipo de pessoas? Pessoas não envolvidas no conflito e por isso são pessoas imparciais. E o que essas pessoas vão fazer? Elas vão avaliar se a ofensa ocorreu ou não e se a ofensa foi na medida que o ofendido relata ou não. Porque pode ser que o ofendido ele tenha aumentado os fatos, tenha criado fatos novos. E essa ideia de 2 testemunhas, ela é retirada lá do Pentateuco. Veja, por exemplo, Deuteronômio capítulo 19, verso 15. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Então, um fato para ser estabelecido. Houve ofensa, não houve ofensa. A ofensa foi nessa medida, a ofensa foi noutra medida. É necessário pelo menos 2 testemunhas. Então,
A ordem de Jesus, ela está ecoando aqui o Pentateuco. O que mais essas testemunhas levadas pelo ofendido farão? Elas farão o aconselhamento do ofendido e do ofensor, e também farão a mediação entre o ofendido e o ofensor. Serão aqueles irmãos da igreja mais experientes que vão falar: olha, talvez o ofendido está exagerando, mas você também fez algo errado, então vamos deixar cada um de lado o seu orgulho, os dois vão ceder um pouco para que a reconciliação seja possível. É isso que Jesus está falando que deve acontecer. Bem, e aí? E se mesmo levando duas testemunhas, a situação não se resolver? Verso 17. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Vamos entender aqui. O que Jesus quer dizer quando ele fala assim, dize-o à igreja? Bem, já estamos aqui no terceiro nível. Em primeiro lugar, o ofendido tentou a reconciliação pessoalmente, apenas ele e o ofensor, não deu certo. O segundo passo foi levar duas testemunhas, dois irmãos da igreja, também não deu certo. O terceiro passo é apresentar o caso à igreja. E o que significa apresentar o caso da igreja? Algumas pessoas pensam assim, então agora nessa terceira etapa eu estou livre para fazer maledicência sobre aquele ofensor e contar a toda a comunidade, a todos os irmãos. O sentido, obviamente, não é esse. Qual é o sentido? Dizer à igreja significa que o caso será levado à comissão da igreja. A comissão fará uma análise e, constatando que houve realmente um erro, a comissão determinará uma penalidade e vai submeter a aplicação dessa penalidade ao plenário da igreja. Então, dizer à igreja não significa que a fofoca está liberada entre os irmãos. Não é isso. Mas sim que o caso deve ser apresentado à comissão e a penalidade por aquela ofensa deve ser submetida à aprovação do plenário. Mas vamos dizer que o ofensor se recusa a ouvir também a igreja. O que deve ser feito? Considera-o como gentio e publicano. E aqui existe um mal entendido ainda maior, porque muitas pessoas leem a Bíblia e pensam assim, o que é considerar como gentio e publicano? As pessoas têm quase que uma associação com a figura do leproso. Leproso, leproso, imundo, não encosta, não chega perto, trate com desprezo, com asco, com recusa. Não é essa a ideia. Qual é a ideia de tratar uma pessoa como gentio? Vamos ver um texto de Paulo agora, que ele nos diz como os gentios são qualificados. O que nós podemos esperar dos gentios? Efésios 4, 17 e 18, ele diz assim, não andeis como também andam os gentios. Como os gentios andam? Na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então note que essa é a descrição que Paulo faz dos gentios. Ou seja, os gentios são aquelas pessoas que estão obscurecidas, eles não conseguem compreender as coisas de Deus, eles são ignorantes, eles estão com o coração endurecido. Então é esse o sentido da visão que se deve ter daquele irmão que recusou o procedimento da igreja. Não é algo para condená-lo, para rejeitá-lo, para expurgá-lo como se fosse um leproso que deve ser mandado para bem longe, nós não queremos nunca mais ver. Não é esse o sentido, mas é um olhar de compaixão e de misericórdia que deve se ter para com ele como alguém que ainda não entendeu como funciona o reino da graça de Cristo, cujo entendimento está obscurecido. Ele precisa de mais instrução, ele precisa de mais paciência, porque ele ainda é uma criança espiritual que não tem discernimento das coisas de Deus. Então, tratar como gentio e publicano não significa que ele deve ser desprezado, rejeitado ou negligenciado. Pelo contrário, deve ser tratado com compaixão e misericórdia, como alguém que ainda não conhece a graça de Cristo. Então, vimos aí o primeiro texto aqui indicado pela lição. Qual é o segundo texto? Mateus 18, versos 21 e 22, que é a conversa de Pedro com Jesus. Vamos ler também? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até
70 vezes 7. Qual é o sentido disso aqui? Os rabinos da época ensinavam perdoar 3 vezes. E Pedro então fala o dobro e mais 1, 7 vezes. Porque Pedro pensava ser generoso, ou seja, eu estou acostumado com Jesus o tempo todo está relativizando o que os rabinos dizem, ele sempre é mais misericordioso, então eu já sei que Jesus age dessa maneira, eu também vou agir assim, vou dobrar e acrescentar mais 1. Pedro pensava ser generoso ao sugerir 7 vezes, indo além do padrão rabínico, mas vamos fazer uma leitura psicológica de Pedro agora. O que está embutido, o que está pressuposto nessa maneira de Pedro falar com Jesus? A preocupação de Pedro é até onde, até quando perdoar? E quem tem essa preocupação de até quando eu devo exercer graça, exercer misericórdia, até quando eu preciso obedecer a Deus, até qual é o limite, é porque essa pessoa quer viver no limite, é porque essa pessoa quer fazer o mínimo necessário, essa pessoa tem uma mentalidade contabilista. Essa pessoa ainda demonstra que ela quer as coisas espirituais, mas as coisas espirituais não estão internalizadas. E por não estarem internalizadas, é difícil agir como um súdito do reino da graça. E como é difícil agir como um súdito do reino da graça, ela quer contar, ela precisa de limites bem claros para saber até quando ela vai ter que se esforçar, até quando a situação vai ser incômoda. E a resposta de Jesus, ela quebra essa mentalidade calculista de Pedro. E nós podemos associar essa resposta de Jesus, não Pedro, não 7, mas 70 vezes 7, ou seja, vezes incontáveis. O número aqui é simbólico para demonstrar que a contagem não importa. O que importa? Esse conceito aqui que nós encontramos lá no livro de Romanos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É como se Jesus estivesse falando, Pedro, eu estou exatamente revelando o Pai para vocês. Eu estou aqui introduzindo o reino da graça. O reino da graça é o reino da graça abundante. E você precisa deixar de lado essa mentalidade de escassez espiritual e passar a agir com uma mentalidade de abundância. Porque a maneira como Deus trata a humanidade é com uma graça abundante. E nos seus relacionamentos particulares, você precisa replicar o mesmo método de Deus tratar, o método da abundância. E para demonstrar exatamente esse conceito aqui, ó, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, e portanto nós devemos tratar o próximo com graça abundante, Jesus conta a parábola que aparece aqui no nosso terceiro texto selecionado, Mateus capítulo 18, 23 a 35. Vamos começar a ler e depois existem ali alguns comentários que a gente vai fazer. Jesus diz assim, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. Nessa parábola, a figura do rei representa quem? O rei representa Jesus Cristo. Mas o que nós temos aqui? Verso 24. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. O rei chama uma pessoa que devia 10.000 talentos. Você tem noção do que significam 10.000 talentos? São cerca de 215 toneladas de prata, 215 mil quilos de prata. E eu fui fazer um cálculo. Qual é o cálculo? Eu peguei 215 e multipliquei por 1.000, que é o número de gramas que existem em 1 quilo, e dividi por 3,89 gramas. Que é o peso de um denário. E como o denário é um pagamento por um dia de trabalho de um serviçal, de um trabalhador braçal, eu peguei e busquei na média aqui, atualmente se paga R$200 pelo dia de um trabalhador braçal avulso, e então eu multipliquei tudo isso e cheguei no número de 11.053.984.000 reais. Isso é para nos dar uma ideia do quanto essa pessoa devia para o rei da história. Como uma pessoa poderia dever uma quantia tão alta? Esse devedor era um alto funcionário público responsável por uma empresa estatal. Ele tocava os negócios do reino do país. Vamos tentar adaptar isso para um exemplo moderno? Então pense aí num alto funcionário público,
por exemplo, o presidente dos Correios. É como se houvesse uma irregularidade ali nos negócios dos Correios, essa grande empresa pública, e ele deve prestar contas agora para a mais alta autoridade do país. E quando ele é chamado a prestar contas, o que ele diz? Sê paciente comigo e tudo te pagarei. É isso que ele fala para o rei. Ele pede um prazo a mais e ele assume que vai pagar. Mas uma dívida desse tamanho é impossível de ser quitada. Então, como a nossa história continua? Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Vamos comentar essa expressão, perdoou-lhe a dívida. O que essa dívida significa? A dívida monetária, financeira aqui, é um símbolo dos registros dos nossos pecados que estão anotados nos livros do céu. Nós somos devedores a Deus. E da mesma forma que o homem da história, a dívida para com Deus, a dívida moral, a dívida para com a lei é impossível de ser quitada. Mas também a semelhança daquele súdito do rei, quando nós pedimos misericórdia, Deus nos perdoa, Deus perdoa os nossos pecados. E vamos ver agora como a história prossegue. Verso 28. Saindo, porém, aquele servo, aquele que foi perdoado dos 11 bilhões de reais. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Qual era a dívida que esse conservo devia ao homem que foi perdoado? Era uma dívida de 100 denários. Um denário equivale a um dia de trabalho, de um trabalhador braçal. Então, 100 denários são 100 dias de trabalho. E aqui nós podemos novamente fazer a mesma matemática. Vamos pegar aí um valor médio de R$200 para o dia de trabalho braçal, multiplicar por 100 e vemos então que essa dívida era de 20 mil reais que o conservo devia ao homem que foi perdoado. 20 mil reais não é uma dívida pequena, é uma dívida grande, mas ela é infinitamente menor do que uma dívida de 11 bilhões. Esses números nos ajudam a ver a desproporção entre a dívida do primeiro personagem e a dívida do segundo personagem. E quando o rei é notificado desse comportamento do homem que foi perdoado, o que acontece? Vamos ver aqui, verso 30. E ele, o homem que foi perdoado, entretanto, não quis ser misericordioso com o que lhe devia 20 mil reais. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes, cada um a seu irmão. A primeira expressão que nós vamos comentar é essa aqui, que aparece no verso 33. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti. Note que a recusa em perdoar ocorre pela falta de percepção do quanto Deus nos perdoou. Esse é o argumento do rei, é o argumento de Jesus na pessoa do rei. Eu te perdoei tanto e você não é capaz de perdoar um valor muito menor? Então, aqui a gente já vê um aspecto psicológico do perdão que é muito importante. Se eu não me vejo como um grande devedor diante de Deus, eu vou ter dificuldade de perdoar a meus irmãos, porque a dívida deles vai parecer muito grande, muito alta para mim. Então, a primeira ideia aqui sobre ter uma disposição de coração para perdoar é a seguinte: é contemplar o quanto eu sou mau e corrupto e, portanto, o quanto Deus precisou me perdoar. Se eu tiver uma noção clara da minha corrupção, eu estarei mais disposto a perdoar o outro. Ainda num ponto semelhante, o verso 34 diz que, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos.
O que nós retiramos daqui? Note que o rei não se indignou quando a prestação de contas daquele alto funcionário público deu errado. O rei poderia suportar a maior perda, os 11 bilhões, mas a injustiça a um dos seus súditos despertou a sua indignação. Isso nos diz muito sobre Deus. Ele tolera os nossos pecados, a nossa rebelião, as nossas graves ofensas. Mas ele fica indignado quando nós não suportamos as ofensas dos outros, assim como o rei da parábola procedeu. Outro ponto. O rei entregou aquele homem aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. O que nós temos aqui? O homem, a princípio, teve a dívida perdoada, mas depois aquele perdão foi revogado, o homem foi desperdoado, o seu perdão foi cancelado. Isso tem tudo a ver com a dinâmica do perdão no santuário celestial. Quando nós pedimos perdão a Deus, os nossos pecados são anotados nos livros do céu. E ao lado do pecado anotado é batido um carimbo, perdoado, porque essa pessoa se ajoelhou, fez uma oração e me pediu perdão. Porém, o pecado ainda permanece registrado lá. Até quando o pecado permanecerá registrado? Até o fim do juízo investigativo. No fim do juízo investigativo, de duas uma. Ou o registro do pecado será apagado, e a pessoa será considerada como se nunca houvesse pecado, ou o registro do perdão para aquele pecado será apagado, e a pessoa será considerada como um pecador impenitente por toda a sua existência. Desse modo, nós podemos ver que, assim como na história do credor incompassivo, um perdão pode ser cancelado, assim também nós podemos ter o nosso perdão provisório que nós recebemos assim que oramos pedindo perdão a Deus, nós podemos ter esse perdão provisório revogado, cancelado, se as nossas ações não forem coerentes com o pedido de perdão que nós fizemos anteriormente. Esse é um ponto extremamente profundo que nós vemos aqui na parábola de Jesus. E por fim, Jesus termina a parábola dizendo: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Ou seja, antes de exigirmos que a justiça seja aplicada aos outros, nós faríamos muito bem em considerar primeiramente como Deus nos tratou em circunstâncias semelhantes e como gostaríamos que os outros nos tratassem se as circunstâncias fossem revertidas, porque aquilo que nós fazemos será aquilo que nós receberemos de Deus. Se não perdoarmos aos nossos irmãos, não receberemos o perdão de Deus. Muito simples, muito curto, mas muito profundo. Então, se é assim, se não perdoarmos aos nossos irmãos, não receberemos o perdão de Deus, nós precisamos pensar e aplicar isso agora para a nossa prática, para o nosso dia a dia. E para fazer este exercício, eu quero chamar você a refletir sobre algumas frases que aparecem na lição de terça-feira. E eu transcrevi algumas das frases e a primeira diz assim: perdoar não significa fingir que nada aconteceu. Às vezes as pessoas relutam em perdoar porque imaginam que perdoar significa dizer que está tudo bem. Vamos comentar isso aqui. Perdoar não significa fingir que nada aconteceu. Sim, exato. Foi o primeiro texto bíblico que nós lemos. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo só entre ti e ele. Ou seja, o ofendido tem o dever de buscar o ofensor e propor a reconciliação. O ofendido não deve agir como se nada tivesse acontecido. Exatamente, frase muito certeira. O ofensor deve ser confrontado. Agora, note essa outra frase aqui. Às vezes as pessoas relutam em perdoar porque imaginam que perdoar significa dizer que está tudo bem. Aqui nós precisamos de pensar mais um pouco. Em que sentido o perdão convive com um cenário em que não está tudo bem? É possível evitar a pessoa e cortar o relacionamento? Eu perdoo, mas não esqueço. Eu perdoo, mas quero você longe de mim. Percebe que existem maneiras diferentes de ver a frase. E nós vamos nos aprofundar nessa questão aqui logo mais abaixo. Próximo texto de terça-feira que eu quero destacar junto com você é quando ele diz assim: o perdão significa que a pessoa ferida renuncia aos seus direitos de vingança pessoal contra o transgressor. Essa frase aqui já me parece que ela necessita de um retoque. Por quê?
Porque não existe direito de vingança. E a frase diz: o perdão significa que a pessoa ferida renuncia aos seus direitos de vingança pessoal contra o transgressor. Mas não existe direito de vingança, nem na Nova Aliança, nem no Novo Testamento, nesse regime que nós vivemos no pacto com Jesus. Não existe previsão de vingança do ponto de vista religioso, e mesmo nas legislações seculares modernas também não existe direito de vingança. Então, o que me parece ser mais acertado, que é o sentido da lição, é que a pessoa ferida, quando perdoa, ela toma a decisão, é um processo psicológico, é a decisão de não se vingar. Mais do que a decisão de não se vingar, ela toma a decisão de não guardar mágoa. Então, esse trecho aqui precisa de um retoque. Próximo texto de terça-feira. A vítima nunca deve sentir que existe contradição entre perdoar alguém e relatar o incidente às autoridades competentes. Excelente ponto. É muito importante trazer esse assunto aqui para discussão. Vamos entender isso melhor? Porque perdão não tem a ver com deixar de relatar à polícia, ao Ministério Público, à Justiça. Então, o perdão, ele convive com a comunicação de um fato grave às autoridades públicas. Por que denunciar? Por que não simplesmente jogar para debaixo do tapete? Há motivos bíblicos. Porque a denúncia previne novos crimes. E de que maneira ela previne? Neutralizando o agressor. No caso de uma ofensa que foi muito grave, a pessoa pode ser perdoada, mas a autoridade pública tem que ser notificada daquela conduta criminosa e, eventualmente, esse criminoso será preso, ele será neutralizado. E preso, ele não cometerá aquela ofensa novamente. Além de não cometer a ofensa novamente, aquela neutralização do agressor pela autoridade pública ainda vai desencorajar comportamentos criminosos. Então, imagine a situação grave de um pai que tem o seu filho molestado por um pedófilo. Esse pai cristão, um homem bondoso, ele fará a operação mental de conceder o perdão para aquele agressor. Ao mesmo tempo, o fato deverá ser comunicado à polícia. E provavelmente esse agressor será preso. E com a prisão dele, outros pedófilos serão desencorajados. Então, o perdão, ele convive com a denúncia à justiça, às autoridades. Comunicar fatos graves às autoridades também mantém a ordem social. E até existe um texto bíblico que nos ajuda a entender isso, Abacuque capítulo 1, verso 4. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. Então, quando o agressor não é punido, Abacuque diz, a lei se afrouxa, ou seja, existe uma sensação de impunidade. Então, mesmo que exista o perdão, é necessário que a penalidade para aquele crime, para aquela ação, seja efetuada, para que a lei não se afrouxe. Mais uma razão aqui, a entrega do transgressor, do ofensor para a autoridade pública, promove a justiça. E Paulo diz que esse é um desígnio de Deus, porque Deus que instituiu as autoridades. Então ele diz assim, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Agora veja essa frase final. Pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então, o que Paulo está indicando aqui? Que Deus concedeu uma porção da vingança contra o transgressor, contra o ofensor. Deus deu legitimidade para a polícia, para a justiça, castigar o transgressor. E quando isso acontece, essa é uma manifestação da justiça de Deus. Então, Deus ensina o perdão na sua palavra. A mesma palavra de Deus também ensina que as autoridades públicas foram instituídas por Deus para punir o transgressor. Logo, o perdão convive, ele coexiste com a penalidade aplicada pelas autoridades públicas, entendeu? Quais seriam casos, quais seriam exemplos em que isso aconteceria? Pense aí em casos graves, violência doméstica, um marido que agride fortemente a esposa.
A igreja não pode abafar um caso assim. Isso tem de ser comunicado às autoridades. Um caso de estupro precisa ser comunicado. Desvio de recursos da igreja, essa é uma violação grave e as autoridades públicas precisam ser notificadas disso. Então, a esposa que sofreu a violência, ela pode perdoar, mas o perdão não exclui o dever de comunicar o fato para a autoridade que foi instituída por Deus para executar a justiça. Então, novamente repetindo, o perdão ele coexiste com a penalidade imposta pela autoridade pública. Tudo bem? Ultrapassado esse ponto aqui, nós vamos comentar o último trecho selecionado aqui de terça-feira. Diz assim: perdoar uma pessoa não significa que você confia nela ou que o relacionamento voltará a ser como era antes. Bem, aqui nós precisamos olhar com atenção. De fato, não é necessário confiar para perdoar. Aliás, o perdão ele vai se manifestar exatamente porque a sua confiança foi quebrada, porque alguém fez algo mal que você não esperava. Então, perdão tem tudo a ver com não confiar na outra pessoa, porque se você pudesse sempre confiar, você não precisaria perdoar. Então, essa frase está correta. Mas, ao mesmo tempo que perdoar uma pessoa não significa que você confia nela, nós podemos indagar: será que o perdão é compatível com a desconfiança e com a reserva em relação a outra pessoa? Deixe-me dar um exemplo. Imagine que no seu convívio da igreja, uma pessoa falou mal de você, inventou um boato. Imagine então que você é um jovem solteiro e alguém suscitou um boato de que você manteve relações sexuais ilícitas com a sua namorada antes do casamento e aquilo prejudicou a sua reputação. E você, seguindo o conselho de Jesus, em Mateus capítulo 18, você foi até essa pessoa, você levou testemunhas, você notificou a igreja, enfim, o caso foi resolvido, você perdoou aquela pessoa. Mas quando você perdoou, você vai continuar desconfiando dela? Quando você estiver de um lado da igreja e ela no outro lado, conversando numa rodinha de amigos com as pessoas, será que você vai manter aquele pensamento de desconfiança? Ah, ela está falando lá com outras pessoas, então ela deve estar falando de mim. Assim como ela falou mal de mim no passado, ela deve estar falando de mim agora. Será que esse nível de desconfiança ele é compatível com o perdão verdadeiro? Mais do que isso, quem perdoa tem o direito de evitar o relacionamento? Como é que nós vamos responder isso? Nós vamos necessariamente usar textos bíblicos. Então, veja o seguinte, a pergunta é: o perdão é compatível com a desconfiança ou com a reserva? Quem perdoa tem direito de evitar o relacionamento? E a pergunta é: depende. Às vezes a resposta vai ser não, às vezes a resposta vai ser sim. Quando a resposta será não? Na comunidade da igreja, não. Na convivência da igreja com os irmãos, não há espaço para desconfiança, não há espaço para evitar o relacionamento. Por quê? Porque as diretrizes de funcionamento da igreja que nós temos no Novo Testamento não permitem isso. E para vermos esse ponto, nós vamos lá para o livro de Efésios. Efésios 4, verso 1, Paulo diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, é o meu dever cristão de manter a união, manter o vínculo do amor, manter o vínculo da paz na minha convivência na igreja. Na minha convivência com irmãos de fé, não há espaço para desconfiança, não há espaço para reserva, não há espaço para cortar relacionamentos. Essa ideia também é repetida lá no final do mesmo capítulo. Efésios capítulo 4, verso 32 diz: antes, sede uns para com outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O padrão do perdão aqui de que fala Paulo, o modo como nós vamos agir, é como Deus em Cristo agiu para conosco. Então, como Deus agiu para com você? Você pediu perdão pelo seu pecado, Deus perdoou, mas Deus falou assim, ó, eu perdoei, mas eu não sei não, hein? Eu não vou mais falar com ele não vou permitir que ele fale comigo, eu perdoei, mas nem quero que ele se aproxime de mim. Deus não age assim.
Deus não age dessa maneira. E aqui no convívio com os irmãos de fé, que é uma situação específica, Paulo está dizendo que o nosso padrão de relacionamento deve ser o mesmo que Deus manifestou para conosco em Cristo. Então, respondendo essa pergunta, não há espaço na comunidade da igreja para evitar o relacionamento com um ofensor que foi perdoado. Porém, há outras circunstâncias em que sim, é lícito, é legítimo cortar o relacionamento e manter uma atitude, eu não diria de desconfiança, mas de prudência. Como assim? Vamos ver isso aqui. Há situações em que o arrependimento do ofensor, ele não se configurou. E o arrependimento é o pressuposto de todo perdão. Como assim? Vamos ver textos bíblicos. Atos capítulo 3, verso 19. Qual era a pregação apostólica? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, na pregação apostólica, o arrependimento é colocado como o pressuposto do perdão que Deus vai me dar. Se eu não me arrepender, Deus não me perdoa. Essa é uma condição. Então, no relacionamento com os meus irmãos, o arrependimento do ofensor também é um requisito para o perdão. Não para o perdão no seu sentido psicológico, mas para o perdão que restaura o relacionamento. Vamos ver isso? O próprio Jesus disse isso explicitamente em Lucas capítulo 17, verso 3. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então, da mesma forma que o arrependimento é o pressuposto do perdão na nossa relação para com Deus, o arrependimento do ofensor também é o pressuposto do perdão na relação entre seres humanos. Agora, esse perdão aqui de Lucas 17, verso 3, não é a operação mental em que eu tento retirar a mágoa, o ódio, o ressentimento. Não, esse perdão é a restauração do relacionamento. Então, se uma pessoa pecou contra mim e essa pessoa não manifesta arrependimento, o relacionamento não precisa ser restaurado, porque o pressuposto para que isso aconteça não se verificou. Vou dar um exemplo prático, um exemplo que aconteceu comigo. Uma pessoa riscou o meu carro, pegou um pedaço de prego lá e fez vários desenhos na pintura do meu carro. Não foi um acidente, foi de maneira intencional. E essa pessoa foi confrontada com isso, assim como manda Mateus 18. E essa pessoa não confessou, não se arrependeu. Nesse caso, se ela não admite o erro, não há motivo para o relacionamento ser restaurado. A operação mental de não guardar ódio, de não manter ressentimento, ela deve acontecer, pois essa operação mental é incondicional, mas o relacionamento não precisa ser restaurado, porque o pressuposto, que é o arrependimento do ofensor, isso não aconteceu. Tudo bem? Vamos aqui para outros casos em que o relacionamento não precisa ser restaurado. São situações de risco. Então, imagine, por exemplo, aquela esposa que sofreu a agressão física. Você vai dizer que ela deve restabelecer o relacionamento com o marido? Se ela quiser, sim, ela pode tentar. Mas a prudência nos diz que, se o marido foi agressivo durante anos de casamento, se ele cometeu uma agressão grave, não é seguro que aquela esposa volte à convivência com o marido. A esposa deve passar pelo processo terapêutico e espiritual de remover todo o ódio e o ressentimento do seu coração. Mas o relacionamento não precisa ser restaurado, porque esse relacionamento restaurado colocaria em risco a própria vida dessa pessoa. A mesma coisa nós podemos falar da agressão sexual. A pessoa que sofreu um estupro, a pessoa que foi molestada, ela tem a obrigação de não guardar ódio, de não guardar ressentimento, mas ela não é obrigada a reatar o relacionamento com aquele que foi o seu molestador. Um outro caso ainda é de possessão demoníaca. Esse exemplo, ele aparece naquele livro do Espírito de Profecia, Testemunho sobre Conduta Sexual, Adultério e Casamento. Eu creio que é assim, em que a própria irmã White, ela orienta que um marido deixasse o relacionamento com a sua esposa, porque aquela esposa estava
a tal nível possessa, ela havia rejeitado toda a graça que foi enviada para ela, que seria impossível reatar o relacionamento. Então, existem situações de risco que legitimam que o relacionamento não seja restaurado, assim como a ausência do arrependimento também justifica que o relacionamento não seja reatado. Tudo bem até aqui? É muito importante que você entenda isso. Se essas peças não estiverem claras na sua mente, você terá ideias confusas sobre o perdão. Próximo tópico agora. O que é perdão na prática? E aqui eu insisto que você preste muita atenção nisso aqui, ó. O perdão, ele possui 3 elementos. O perdão possui uma dimensão interna, uma dimensão externa e uma dimensão de reparação do dano. E nós vamos trabalhar nisso aqui agora. Essa é a visão sistemática sobre o que é perdão no ensinamento bíblico. Então, atente-se isso aqui. O que é a dimensão interna do perdão? É algo que acontece na sua mente, é uma operação mental que ela é incondicional. Isso sempre deve acontecer, não importam as circunstâncias. E o que significa essa dimensão interna psicológica do perdão? Significa que se eu sou vítima, se eu fui ofendido, o perdão é um processo mental pelo qual eu me abstenho de ressentimento, de mágoa, de amargura, de ódio, de desejo de vingança, de ruminação sobre aquilo de ruim que aconteceu. Isso é fácil? Obviamente não. Isso é algo que só ocorre com o poder sobrenatural da graça trabalhando no coração humano. Pense então uma pessoa que foi vítima de uma agressão sexual. Para que ela não mantenha ressentimento, mágoa, amargura, ódio, desejo de vingança, ruminação daquilo que aconteceu, algo muito potente precisa acontecer na mente dela. É por isso que esse procedimento mental, ele pode levar anos para acontecer por completo, porque a santificação é uma obra da vida toda. Nessa dimensão interna do perdão também, ela é caracterizada por uma paz interior não abalada pelo evento danoso. O que é isso? A pessoa se lembra daquela agressão que ela sofreu, mas isso não tira a sua paz. Esse assunto está resolvido. E também a dimensão interna do perdão exige que a pessoa tenha disposição de orar pelo ofensor. Essa é o primeiro elemento, é a primeira dimensão do perdão, é algo que acontece na sua mente. Agora, o perdão também possui uma dimensão externa dos atos exteriores. E essa dimensão significa que eu devo renunciar à vingança. Então, por exemplo, vou retomar aquele exemplo que aconteceu comigo. A pessoa que riscou meu carro. Eu preciso trabalhar na minha mente para quando eu me lembrar disso, a minha paz não seja alterada. Para quando eu ver aquele agressor lá de longe, eu não tenha sentimentos de ódio, de ressentimento. Agora, de que maneira se manifesta essa dimensão externa do perdão? Eu preciso renunciar à vingança, porque o primeiro impulso do meu coração carnal foi: vou riscar o carro dele também. Mas eu sou filho de Deus, eu não posso fazer isso. Eu fui alcançado pela graça e, portanto, além de excluir da minha mente o ódio, o rancor, a ira, eu também vou renunciar às minhas ações corpóreas, às minhas ações exteriores, que culminariam numa vingança. E essa dimensão externa também, ela tem a ver com restaurar o relacionamento quando possível. E nós já estudamos o que é restaurar o relacionamento quando possível. A terceira dimensão do perdão é a restauração do dano. Ou seja, não é porque o perdão foi concedido que o dano não precisa ser restaurado. A vítima pode exigir ou não a reparação do dano. Então, nesse exemplo que eu dei do carro que foi danificado, imagine que eu me reconciliasse plenamente com essa pessoa, que ela quisesse se arrepender, que ela confessasse, e então nós voltaríamos a restabelecer aquela relação. O fato dela ser perdoada, o fato de o relacionamento ter sido restaurado, não retira dela a obrigação de pagar os gastos que eu tive com o reparo do carro. Então, note que essas 3 dimensões do perdão, elas se relacionam concomitantemente ao mesmo tempo. Perdão é operação mental pela qual eu excluo da minha mente todo ódio, toda repulsa, todo desejo de vingança. Perdão também, ele se manifesta numa dimensão
externa, exterior. Eu não vou me vingar e eu vou restaurar o relacionamento se possível. E o perdão também, ele se manifesta na reparação do dano. O perdão não exclui a reparação do dano. A vítima, o ofendido, pode sim exigir que o ofensor repare o dano. Vamos ver isso com exemplos práticos agora. Violência física. Então, existe uma dimensão interna. Vamos pensar aqui que o marido espancou a mulher. O que deve acontecer na mente dessa mulher de maneira incondicional? Ela deve excluir da sua mente a amargura e a mágoa. Ela não pode guardar mágoa pelo marido que a espancou. É claro que falar isso assim parece um absurdo, mas esse é o ensinamento bíblico. Na dimensão externa, é possível que esse relacionamento seja restaurado? Talvez sim, talvez não. Enquanto não há certeza, ela manterá distância, ela não retomará o relacionamento até que se sinta plenamente segura. E pode ser que o relacionamento nunca seja retomado pelo medo de que ela venha novamente ser agredida. E essa é uma manifestação de prudência. Agora, o perdão não exclui o direito dessa mulher que foi agredida pedir a reparação do dano. E quem sabe essa reparação do dano possa se manifestar em o homem pagar a ela o que ela gastou com despesas médicas para se recuperar da sua agressão. Esse foi um exemplo. Próximo exemplo aqui, o exemplo de infidelidade conjugal. O marido traiu a sua esposa. Novamente, o que é obrigatório para essa esposa cristã? Na sua dimensão interna, psicológica, a amargura, a mágoa, o ressentimento, a raiva, tudo isso precisa ser excluído da mente pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus. Essa é a operação interna. Agora, na dimensão externa, como esse perdão vai se manifestar? Talvez o perdão se manifeste num processo de reconciliação. Eu perdoo o meu marido que me traiu e quero voltar a conviver com ele, eu quero restaurar o nosso casamento. E agora, perceba uma outra nuance aqui. Nesse processo de restauração do casamento, é possível que o ofendido estabeleça condições. Como assim? Talvez essa esposa que foi traída diga assim: eu quero me relacionar novamente com você, eu quero restaurar a nossa relação. Mas, condições. Número 1, você precisa abandonar a sua amante. Eu não serei feita de boba novamente. Essa é a condição número 1. Condição número 2, nós precisaremos fazer terapia de casal. Se essas condições não forem cumpridas, eu não vou querer relatar o relacionamento. Então note que nesse exemplo nós temos a dimensão interna e externa do perdão. Terceiro exemplo aqui, prejuízo financeiro. Imagine que você fez negócios com uma pessoa e essa pessoa não pagou, ou ela pediu dinheiro emprestado para você e no dia do prazo ela não tinha o recurso e como você precisava daquele recurso, os seus negócios se atrapalharam, você também se afundou em dívidas, teve que pagar juros porque ela falhou na data do pagamento, algum tipo de prejuízo financeiro. Como se manifesta a dimensão interna do perdão nesse caso? Da mesma forma que em todos os outros exemplos. É a obrigação do cristão expulsar da sua mente a ira, o rancor, a amargura, o ressentimento contra esse ofensor. Dimensão interna, psicológica. Dimensão externa. O relacionamento pode ser reatado? Nesse caso, parece muito fácil que sim. A convivência pacífica pode ser restaurada. Essas pessoas não são para se odiarem. Elas podem viver juntas e interagir normalmente. Porém, aquele que foi prejudicado pode colocar uma outra condição. Nunca mais vou realizar contratos e negócios com você, porque quando eu realizei, você quebrou a minha confiança. Eu não quero correr esse risco novamente. Então note aqui que o perdão não exige que a pessoa volte a fazer negócios com essa pessoa que já o lesou uma vez. Agora, nesse caso, a dimensão da reparação do dano fica ainda mais explícita, porque a pessoa que foi o ofensor, que não cumpriu com suas obrigações, ela tem o dever de reparar o dano. Ela deve fazer o pagamento com juros, com multa contratual, e a vítima, mesmo dando o seu perdão na dimensão interna psicológica, ela tem todo direito, diante da lei de Deus e diante da lei dos homens, de buscar a sua restituição legal, seja por meio da igreja, ou se o contexto aqui não for de irmãos de igreja, seja por meio do poder judiciário. Tudo bem? Então, com esses exemplos aqui, nós conseguimos sistematizar
o perdão. Perdão é dimensão interna psicológica, perdão é dimensão externa que se manifesta com eu não realizar vingança e eu reatar o relacionamento quando possível. E terceira dimensão do perdão, reparação do dano. O perdão convive tranquilamente com o dever do ofensor reparar o dano. Então, perdão aqui, ensinamento bíblico sistematizado. Ainda nesse tópico, eu gostaria de analisar uma frase que é muito popular. A frase que diz assim: eu perdoo, mas não esqueço. O que nós podemos dizer dessa frase? Essa frase, ela contém aspectos positivos, ela contém aspectos negativos, mas em todo caso ela é uma frase mal formulada. E nós vamos ver uma formulação mais adequada para ela. Em que sentido a frase eu perdoo, mas não esqueço, ela tem aspectos positivos? Bem, essa frase é positiva no sentido de que ela reconhece a realidade psicológica de que memórias não são apagadas e que os traumas deixam marcas. E essas marcas podem ser até mesmo marcas físicas, naquele exemplo de agressão física. E essa frase também, ela carrega em si o princípio da prudência. Se uma pessoa sofreu uma grave agressão, essa frase ela sugere que devam ser estabelecidos limites. Então, assim, eu perdoo, eu não tenho mais mágoa, mais rancor, mas eu também não vou conviver com você. Porque se você me agrediu uma vez, eu não tenho segurança de que você não vai me agredir uma segunda vez. E nesse sentido, essa ideia expressa pela frase eu perdoo, mas não esqueço, ela protege de novas ofensas. Então, esse é o sentido positivo em que a frase pode ser interpretada. Agora, aspectos negativos. Essa frase, quando alguém diz eu perdoo, mas não esqueço, ela pode indicar que o perdão foi incompleto, ou seja, a pessoa ainda guarda algum grau de ressentimento, um ressentimento velado, ela ainda abriga mágoa na sua mente e ela tem até mesmo um desejo de vingança sutil, porque eu perdoo, mas não esqueço, pode querer dizer que você me fez aquela ofensa, eu não esqueci. Quando eu tiver a oportunidade de agir para prejudicar você, eu vou agir, porque eu não esqueci a ofensa. O que mais essa frase pode sugerir? Que existe risco de usar a memória como uma arma. Como assim? Vamos dizer que ofensor e ofendido voltaram a conviver, mas frequentemente o ofendido, ele fica relembrando, você lembra naquela época você fez isso contra mim, me prejudicou muito, até hoje eu sofro. Ele usa a memória como uma arma. Eu perdoei, mas eu não esqueço. E vou fazer a questão de ficar lembrando esse fato danoso para você. E o ofendido, nesse caso, ele até mesmo pode manipular através da culpa. Ele fica constantemente relembrando a culpa do ofensor e pede favores para o ofensor, por quê? Ele precisa deixar o ofensor constantemente de mal-estar, se sentindo culpado. E esse procedimento de eu perdoo, mas não esqueço, ele mantém as feridas abertas, porque se o fato não foi esquecido no sentido de ser sepultado e no sentido de não ser mais ruminado, então isso vai ser constantemente jogado diante dos olhos do ofensor e do ofendido. É algo que vai fazer mal para ambos. Então, essa não é uma frase muito interessante, porque ela pode ser interpretada de formas exatamente contraditórias. Uma reformulação mais adequada seria a seguinte: eu perdoo, mas exerço prudência para preservar a minha segurança. Eu perdoo, eu não guardo mais mágoa, eu não tenho ódio, eu estou em paz com essa situação que aconteceu. Mas se o que você fez pode me causar graves riscos, eu prefiro usar aquele fato como um lembrete de que devo ter prudência em relação a você. Se a frase for falada nesse sentido, daí sim nós não precisamos ter reservas quanto a ela. Tudo bem? Mais um tópico ainda. Teste prático, se você perdoou ou não. Você já teve que lidar com uma situação em que você precisou dar o perdão para uma pessoa, mas você não sabe exatamente como estão as coisas no seu coração? Vamos ver aqui esse teste prático. Sinais internos de que eu não perdoei ou de que o meu perdão foi incompleto. Eu tenho pensamentos recorrentes de vingança. Então, para usar o exemplo que aconteceu comigo, eu penso assim,
Bem que eu podia arriscar o carro dele também. Alegria com o mal do outro. Aquela pessoa que me prejudicou, você viu o que aconteceu com ele? O tiro saiu pela culatra. Se eu tenho alegria no mal que acontece para aquele que foi meu ofensor, é sinal de que eu não perdoei realmente ou meu perdão foi incompleto. Incapacidade de desejar o bem. Se você não consegue desejar o bem para a pessoa que fez mal, então você não perdoou. Obsessão com a ofensa. Você fica falando nisso, você fica pensando nisso, você fica ruminando o que aconteceu. É sinal que você não perdoou, porque você não está em paz com aquele fato. Prazer em relembrar da dor. É um desdobramento do que nós dissemos. Se você fica constantemente relembrando, é porque você não superou, você não perdoou. Agora, manifestações práticas de que não houve perdão ou de que o perdão não foi completo. Essas manifestações podem ser em palavras, em ações e em posturas. Quais tipos de palavras são um indício de que eu não perdoei? Se eu fico pensando em maldições para o meu ofensor, se eu fico difamando, caluniando, falando mal, fofocando sobre ele, se eu faço uma exposição vingativa é assim, aquela pessoa me fez mal e eu fiquei sabendo de algo dela que não é algo que ela gostaria que os outros soubessem e eu dissemino essa informação. Exposição negativa. Se eu estou agindo e falando e tenho essa disposição de espírito, eu não superei, eu não perdoei. Quais são as outras evidências manifestas em ações de que não houve perdão? Gestos de hostilidade, comportamento agressivo, atos de sabotagem. Já sei, eu não vou riscar o carro dele, mas vou jogar pregos aqui na frente da garagem dele para que quando ele sair de carro, o pneu fure. Exclusão intencional, ou seja, eu promovo algum evento e faço questão de não chamar aquela pessoa. Provocação deliberada, aí claramente é um sinal de que realmente não houve perdão. Agora, posturas que mostram que o meu perdão é incompleto ou que o meu perdão não aconteceu. Indiferença calculada. Eu já me reatei com a pessoa, ela já confessou, já pediu meu perdão, eu já disse que perdoei, mas sempre que essa pessoa fala comigo, eu ajo de maneira indiferente, ou eu manifesto frieza intencional, ou eu estou sempre tratando a pessoa com hostilidade, busca de aliados contra o ofensor. Se eu sei de alguém que tem um problema com aquele que foi meu ofensor, eu me alio a essa pessoa. Recusa de reconciliação. Aqui está estampado que não houve perdão. Perpetuação do conflito. A pessoa me fez mal, eu faço mal para ela, faço mal novamente porque para mim o conflito não acabou. Então aqui nós temos um teste prático. Se houver qualquer manifestação dessa na sua vida, você tem um indício de que o perdão é algo que precisa ainda ser trabalhado, principalmente naquela dimensão interna psicológica que exige que todo ódio seja expulso, todo ressentimento seja eliminado da mente. Muito bem, até aqui nós sistematizamos todas as informações sobre o perdão. Mas a grande pergunta que nós precisamos responder é: como resolver a minha dificuldade de perdoar? Eu já sei que eu tenho que perdoar, eu já sei que se eu não perdoar, Deus também não vai me perdoar, mas na prática, como que eu faço? E para responder isso aqui, eu vou repetir grande parte do que eu falei na semana passada, quando a pergunta era: como resolver a minha dificuldade com ira, com domínio próprio? Então, como nós enfrentamos isso aqui? O primeiro passo é olhar para o exemplo de Jesus. Quando Jesus estava sendo executado e crucificado, o que ele disse? Lucas 23:34. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Qual princípio nós retiramos dessa fala de Jesus? A ofensa diminui se a importância do agressor diminuir. É isso que Jesus está fazendo. Ele diminui a importância do agressor quando ele diz assim: eles não sabem o que fazem, por isso precisam ser perdoados. Ao considerar que o agressor age por ignorância ou limitação, estamos reduzindo o peso de suas palavras e ações, o que facilita o perdão. Então, o que nós retiramos desse exemplo de Jesus é que se nós tivermos um olhar de pena para o nosso ofensor, será muito mais fácil de perdoá-lo. Vamos dar alguns exemplos de como isso se manifesta na prática. Imagina, e esse caso aqui é extremamente comum, a pessoa cresceu num lar em que os pais eram autoritários, punitivos e agressivos com os filhos. E os filhos cresceram e agora guardam mágoa dos pais porque os pais eram irancudos, eram truculentos. Nessa situação, o que nós precisamos fazer para imitar a Jesus nas suas ações? Nós precisamos reconhecer que os pais muitas vezes
repetem traumas geracionais e não tiveram bons exemplos. Então, o pai dele também foi truculento, por isso ele se tornou um pai truculento. Repetem traumas geracionais. Ele viveu numa geração que conviveu com a hiperinflação, com a pobreza, com a miséria, então a vida foi muito dura com ele e por isso ele se tornou uma pessoa dura. E quando se tem essa compreensão do estilo de Jesus, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, a culpa do agressor fica muito diminuída e fica mais fácil perdoá-lo. Então, nesse exemplo, a pessoa tendo esse olhar de pena, de compaixão para aquele que ela precisa perdoar, ela poderia dizer assim: meu pai não sabia ser pai porque ele próprio nunca teve um pai. A sua dureza vem do medo de falhar e da única referência que ele conheceu. Então, diminuindo a importância do agressor, diminui também a intensidade da ofensa e fica mais fácil de perdoar. Próximo exemplo aqui: fofoca e difamação sobre você. Falaram mal de você, espalharam falsos boatos. O que você precisa perceber? Como você vai diminuir a importância do agressor? Você pode notar, por exemplo, que o fofoqueiro busca atenção, ele busca validação social. E como essa percepção faz com que você lance um olhar de pena sobre ele? Você pode concluir o seguinte: esta pessoa está tão vazia e é tão pequena em sua própria existência que precisa destruir os outros para se sentir alguém. Sua maledicência é, na verdade, um grito desesperado por relevância. Falar mal dos outros é sua única forma de obter atenção e sentir-se momentaneamente importante. E esse olhar de pena, ele diminui a importância do ofensor e facilita que você perdoe a pessoa. Terceiro exemplo: imagine que você tem uma irmã, um irmão invejoso, competitivo. Esse seu irmão, ele realiza sabotagens constantes na sua vida, ele faz comentários maldosos sobre você, ele manipula os pais para que os pais direcionem carinho, direcionem os bens para ele em detrimento de você. Como lidar com isso? A primeira coisa é reconhecer o que aconteceu com o histórico de vida dessa pessoa. Talvez ela sempre foi comparada negativamente. Talvez os pais falavam assim: ó, você viu seu irmão? Ele tirou 10 na escola, você não conseguiu. Você viu seu irmão? Ele é obediente, você não é. Sempre foi comparada negativamente e por isso desenvolveu complexo de inferioridade, sente-se menos amada pelos pais e luta contra a depressão. Então, quando você tem essa visão, você nota que o seu ofensor, a importância dele foi muito diminuída. E qual é o olhar de pena que você vai ter? Sua competitividade doentia, essa competitividade doentia do irmão, é fruto de uma profunda insegurança e sentimento de inadequação que começou lá na infância. E se você tiver esse olhar de pena, será fácil dizer como Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essa é só uma pessoa perdida, porque eu vou dar importância para a ofensa que ela me fez? É melhor perdoar, é mais fácil perdoar. Então, o grande ponto aqui é o mesmo que eu disse na semana passada. Precisamos fazer a imitação de Jesus quando ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Como uma derivação desse princípio, nós podemos citar um outro texto aqui, que é um texto de Paulo, em que ele diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aqui também existe outra chave para o perdão. Eu preciso compreender que entre os pecadores, eu sou o principal. Eu sou um dos grandes pecadores. Eu sou sujo e imundo e perverso e contaminado diante de Deus. Mas mesmo assim, Deus me perdoa. E se a minha ofensa é tão grande diante de Deus e eu recebo perdão, por que eu não vou conceder perdão para quem me ofendeu também? Então, contemplar a própria perversidade do seu coração, e não obstante o amor que Deus manifesta para com você, é a contemplação necessária para que você tenha boa disposição em perdoar os outros. Então, veja aqui, ó, a parte de quinta-feira, ela traz 6 passos de o que você deve fazer para perdoar. Tudo isso aqui está correto, tudo isso aqui você deve fazer, mas aqui eu estou te chamando para um ponto mais profundo. Quando você contempla a sua própria maldade que matou o Filho de Deus, você se entende perverso. Entendendo quem você é, você será mais complacente com os que ferem você e perdoará mais facilmente. Por fim, para nós encerrarmos, o terceiro passo para o perdão é a oração específica. Por quê? Porque a obra de deixar de ter ódio, de deixar de ter ressentimento, é algo sobrenatural.
E para que o sobrenatural atue na sua vida, é conveniente que você ore a Deus e faça oração específica, porque Jesus disse assim: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Quando o filho faz um pedido específico, o pai não responde de uma maneira inespecífica. O pai atende respondendo o pedido do filho. Assim também é o agir de Deus em relação a nós, os seus servos aqui na terra. Quando nós fazemos orações específicas e confessamos: Deus, eu nutro um profundo ódio pela pessoa que riscou o meu carro. Ela me trouxe prejuízo. Mas, Senhor, por favor, muda o meu coração. Me ajuda a esquecer isso, me ajuda a ter paz diante dessa situação. Tira de mim todo o ressentimento. Quando nós oramos assim, Deus atua poderosamente. Essa é uma oração para a qual Deus nunca vai responder: não, não vou te ajudar. Não, vou te ajudar, mas só daqui a 6 meses. Não, esse tipo de oração Deus sempre responde com um sim e de uma forma imediata. Deus ajuda imediatamente. Deus envia o Espírito Santo a trabalhar no seu coração, moldando para que você se assemelhe aos caracteres divinos. Assim como Deus em Cristo nos perdoou, você também manifestará a mesma disposição de compaixão e misericórdia para com os seus ofensores. Essa é a maravilhosa operação da graça de Cristo no nosso coração. Eu preciso disso diariamente e eu também sugiro que você adote esse procedimento da oração específica na sua vida. Dessa maneira, de graça em graça, nós poderemos ser transformados à semelhança do Filho de Deus. Esse é o nosso propósito. Foi um prazer realizar esse estudo aqui com você e nos vemos então no próximo vídeo semana que vem. Até lá!